Gravação iniciada. Bom, vamos dar início, então, aqui à nossa sessão do dia 29 de abril de 2021, né? Nós estamos na nossa reunião de abril de 2021, estamos aqui para julgar os processos do dia 29 de abril de 2021, na parte da manhã. Então, vários processos saíram de pauta, nós ficamos apenas com 5 processos nessa sessão. Então, nós temos, o primeiro processo da pauta seria o processo número 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 e 81 e 82, ou seja, do 74 a 82, né, o contribuinte é a Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha. Todos esses processos foram retirados de pauta pela Fazenda Nacional. Então, todos eles saíram de pauta. Passamos, então, foi 79, né, que eu falei, a 82, desculpe, 74 a 82. Então, agora passamos para o número 83 da pauta, de relatoria do conselheiro Mário, aliás, 83 e 84. E 86, certo. Esses 3 processos, 83, 84, 85, 86, todos são do Instituto Presbiteriano Gamon, certo? Então, 83, 84 e 86 são recursos da Fazenda Nacional, permaneceram na pauta. O de número 85 era recurso do Instituto Presbiteriano Gamon, era recurso do contribuinte, ele foi retirado de pauta pela Fazenda Nacional, certo? Então, nós ficou em pauta 83, 84 e 86, de relatoria do conselheiro Mário. Então, peço que inicie pelo 83, e aí o relator vai nos posicionar sobre como são os processos, são iguais, se não são, enfim. Presidente, esses processos são todos diferentes, né? Eu fiquei até feliz quando peguei 4 processos da mesma empresa, mas não tem nada que se repita. Mas não é nada complicado, eu só pediria para fazer primeiro 84 e 86 e deixar o de retroatividade benigna por último, só porque eu tenho uma dúvidazinha com relação a ele que eu gostaria de submeter ao colegiado, e a gente vai primeiro naqueles que estão mais simples, mais tranquilos. Então, o número 84 trata de concomitância, salvo engano. Deixa eu abrir aqui. Você vai fazer primeiro o 84 e o 86 e deixar o 83 por último. Deixar isso, exatamente. Então, aqui nesse 84, nós temos lançamento decorrente de descumprimento de obrigação tributária principal, referente a contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos segurados, parte patronal, incluindo contribuição para o financiamento das prestações concedidas em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho. De terceiro, segundo o relatório, o lançamento visa impedir a decadência tributária, tendo em vista que a empresa teve certificado de entidade beneficente de assistência social indeferido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, mas discute o direito à isenção da cota patronal perante o Poder Judiciário por meio da ação ordinária tal. E aí nós tivemos o julgamento do recurso voluntário do contribuinte, né, tratando das matérias que haviam sido suscitadas no recurso voluntário. Depois nós tivemos um embargo da Procuradoria que tratou especificamente da matéria concomitância. Esse embargo esses embargos foram rejeitados, né? E os autos foram remetidos à Procuradoria e retornaram com recurso visando rediscutir as matérias concomitância, nulidade, e uma outra, o CARF não pode estabelecer tipo de vício que maculou o lançamento. Mas pelo despacho de folhas 259 a 269, foi dado segmento parcial, somente com relação à matéria aí, desculpe, está sempre ficando umas sujeirinhas aí, mas, salvo engano, foi só a matéria concomitância. Aliás, não, as matérias A, B e C. Não foi dado segmento com relação à matéria D. Então, nós temos em discussão a questão da concomitância, nulidade do auto de infração e
nulidade do lançamento do vício formal. Voto, presidente. O recurso é tempestivo, mas tem aí algumas questões de conhecimento que eu gostaria de trazer aqui para os senhores. Convém ressaltar, aí eu estou fazendo uma citação no primeiro parágrafo ao artigo 67 do Regimento Interno, e digo o seguinte: em relação à matéria A, concomitância, a Fazenda Nacional argumenta que a segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão de julgamento deu provimento ao recurso voluntário, apesar de a matéria, objeto do apelo, também ser elemento de apreciação judicial. De acordo com a peça recursal, a decisão recorrida divergiu da jurisprudência do CARF, em que se reconhece que a propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional, por qualquer modalidade, antes ou posteriormente à autuação com o mesmo objeto, importa em renúncia tácita do sujeito passivo às instâncias administrativas e desistência eventual do recurso interposto. Contudo, a despeito dos argumentos recursais, da comparação entre as decisões recorrida e paradigma, não se verifica a similitude necessária ao reconhecimento da divergência. De se esclarecer que, neste ponto, o apelo fazendário insurge contra o Acórdão de Embargo 2402-004-952, que assim tratou da matéria. É essencial consignar que não basta o mero ajuizamento de ação judicial para se estampar o imediatismo da concomitância de instância administrativa e jurisprudencial. Necessário fazer o cotejo entre o objeto da ação e do recurso administrativo para avaliar se a desistência se materializou. No caso dos autos, o objeto da peça recursal versa, em síntese, sobre as seguintes questões: se a recorrente seria ou não detentora de servos para as competências autuadas, conforme o quadro demonstrativo de renovação dos servos, período tal a tal, já que o fisco lançou os valores para evitar a decadência e com base no indeferimento dos pedidos de renovação do servo com validade para o período de tal a tal. Se o fisco considerou ou não os pedidos de renovação de servos para os períodos tais a tais, já que o fisco não emitiu ato cancelatório de isenção, e se a recorrente perdeu ou não a sua condição de isenta da cota patronal das contribuições previdenciárias, pois cabia ao fisco demonstrar que no período autuado, a recorrente deixou de cumprir algum dos pressupostos da aludida benesse fiscal. Por sua vez, o objeto litigioso da ação judicial versa sobre a discussão da necessidade ou não de lei para complementar, de lei complementar para se estabelecer a disciplina normativa das exigências a serem preenchidas pelas entidades beneficentes de assistência social, para efeito de reconhecimento da imunidade prevista no parágrafo 7º do artigo 190 da Constituição. E aí, retomo aqui as minhas considerações. Ressalta-se de início que a jurisprudência administrativa é exatamente no sentido do que se estabeleceu nos acórdãos apresentados à guisa de paradigma, visto que referidos acórdãos estão, inclusive, amparados na súmula CARF número 1. Ocorre que o acórdão proferido em sede de embargo, como visto nos excertos reproduzidos acima, rejeitou os argumentos apresentados pela hora recorrente, em virtude no entendimento do colegiado do acórdão, inexistente identidade entre as demandas discutidas nas esferas administrativa e judicial. Por outro lado, os paradigmas analisaram situações absolutamente diversas, sendo que o reconhecimento da concomitância decorreu das especificidades de cada processo, não de divergência interpretativa a ser dirimida em sede de recurso especial. Veja que o dissídio jurisprudencial que a Fazenda tenta demonstrar não se sustenta sobre a interpretação da legislação tributária examinada no acórdão recorrido, mas sobre o juízo que a recorrente faz acerca da identidade de objeto entre os processos administrativo e judicial, identidade essa que não foi reconhecida em sede de julgamento de barra de declaração. Não há, dessa forma, interpretação divergente da legislação tributária a ser dirimida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, mas irresignação
da hora recorrente com os termos da decisão desafiada. Aqui, presidente, sobre essa questão especificamente, só dizer que tem nos outros processos discussões sobre concomitância, pelo menos em um deles, acho que tem um deles que a gente vai analisar aqui, discussão sobre concomitância, que não foi reconhecido, inclusive em sede de agravo, né? Então, e tem processo também que sequer foi suscitada essa questão da concomitância, embora todos esses processos e muitos outros que eu listei lá na decisão que trata da retroatividade benigna, né, também ter o contexto ter sido exatamente o mesmo, lançamento para prevenir decadência. Então, eu não vou conhecer dessa matéria, mas gostaria eu não conheço dessa matéria, mas vou avançar um pouquinho para a gente ver se vota tudo de uma vez só. No que diz respeito à matéria B, nulidade do auto de infração, desde que a decisão recorrida, acórdão 24.02.004.745, declarou nulo o lançamento por entender que os elementos fáticos probatórios que o compõem não registram de forma clara e precisa a fundamentação legal ensejadora da autuação. De acordo com o referido decisão, a motivação fática e jurídica da autuação fiscal estaria em desconformidade com a legislação tributária e com os fundamentos da Constituição Federal de 1988, pois a autoridade lançadora teria se limitado a justificar o auto de infração no indeferimento da renovação dos servos, válido para o período de 20/4/98 a 15/9/1999, sem, contudo, emitir ato cancelatório de isenção das contribuições previdenciárias, conforme previu o parágrafo 4º do artigo 55 da Lei 8.212 de 1991, ou verificar se a entidade cumpria ou não os demais requisitos previstos no mesmo artigo. Além do que, a decisão ordinária informa que, relativamente ao período de apuração do tributo, 1 de 2003 a 12 de 2003, a contribuinte possuía sebas, atendendo dessa forma o requisito do inciso 2º do artigo 55 da Lei 8.202 de 91, e que apenas não havia apresentado requerimento solicitando a isenção da quota patronal das contribuições previdenciárias ao INSS nos termos do artigo 55, parágrafo 1 da Lei 8.212 de 1991. Dessa forma, de acordo com o voto condutor da decisão atacada, o fisco deveria ter demonstrado de maneira clara e exaustiva a motivação do lançamento, a ausência de sebes, emitido o ato declaratório de isenção, bem assim motivada a autuação do parágrafo 1º do artigo 55 da Lei 8.212, em decorrência da não apresentação de requerimento de isenção junto ao INSS, de modo a possibilitar o acesso do sujeito passivo à ampla defesa e ao contraditório. Vejamos trechos da decisão recorrida a respeito dessas questões. Conforme se observa nos autos, mesmo tendo a autoridade tributária à sua disposição todos os documentos pertinentes à escrituração contábil, bem como os demais documentos estabelecidos no artigo 55, inciso 1 a 5 da Lei 8.212, atualmente revogada pela Lei 12.101, limitou-se a justificar a autuação apenas pela existência de indeferimento de sebas com validade para o período de 20 de 4/98 a 15 de 9 de 1999, o qual veio a ser reformado pelas instâncias ordinárias. Contudo, não houve emissão de qualquer ato cancelatório de isenção das contribuições sociais, conforme previa o dispositivo tal. Aí vou lá para as partes grifadas. Dentro do quadro fático e jurídico, verifica-se que o fisco não observou a necessidade de prévio cancelamento da imunidade para a isenção da imunidade, a partir da emissão de ato cancelatório, conforme disposto no parágrafo 4º do artigo 55 da Lei 8.212, combinado com o artigo 305 da edição normativa número 3. Aparentemente, a motivação fática para ensejar o presente lançamento seria a não apresentação de requerimento junto ao INSS pela recorrente, solicitando a isenção da quota patronal das contribuições previdenciárias nos termos da Lei do 55, primeiro, parágrafo 1º da Lei 8.212 e tal. Por sua vez, constata-se que
Também a recorrente possuía SEBA vigente à época do período de apuração. Lá em cima, viu-se que o cancelamento deu-se em relação a outro período, conforme documentos acostados aos autos, bem como das informações constantes das peças de instrução fornecidas pelo fisco. Assim, ao realizar o orçamento, o fisco deveria ter demonstrado no relatório fiscal ou em relatório complementar, de maneira clara e exaustiva, a motivação fática que foi a ausência do SEBA. Isso deveria ser acompanhado de ato cancelatório de isenção e falta de requerimento de isenção junto ao INSS, bem como motivação jurídica, que foi o parágrafo 1º do artigo 55. Vou aqui passar as minhas considerações, presidente. Nenhuma dessas questões é abordada no primeiro paradigma, acórdão 31.02.002.224. Naquele caso, o que se discute é a alegação do contribuinte de que, na condição de entidade imune, a lavratura do auto de infração somente poderia ser realizada após a edição de ato cancelatório de suspensão dos efeitos da imunidade ou da isenção condicionada da contribuição para o PIS/PASEP, conforme determina o artigo 32 da Lei 9.430 de 96. Contudo, essa alegação foi afastada porque o preceito legal suscitado pelo sujeito passivo somente seria aplicável a imposto, não alcançando a contribuição para o PIS. Bem assim porque, na data da lavratura do auto de infração, encontrava-se vigente o artigo 31 da medida provisória 446 de 2008, o qual determinava que, havendo descumprimento pela entidade dos requisitos para a fruição da imunidade e isenção, das mencionadas contribuições, a fiscalização deveria lavrar o auto de infração relativo ao período correspondente e relatar os fatos que demonstram o não atendimento, que demonstrariam, o não atendimento de tais requisitos para o gozo da imunidade /isenção. Verifica-se, desse modo, inexistir a similitude fática necessária à instauração do dissenso interpretativo. Tampouco se pode afirmar que houve interpretação divergente da legislação tributária, tendo em conta que as disposições legais citadas nesse primeiro paradigma não serviram de fundamento para o julgado atacado, sobretudo por não serem aplicáveis à situação ali tratada. Relativamente ao segundo paradigma, acórdão 105.16, 994, é arguída a nulidade do auto de infração sob os seguintes fundamentos. O contribuinte não teria recebido cópia do inteiro teor de todos os atos fiscais concomitantes à ciência do auto de infração, a autuação teria sido lavrada e cientificada na repartição e não no estabelecimento da empresa, e falta de descrição válida capaz de tornar possível de se identificar a infração cometida. No entanto, com base nos elementos acostados aos autos àquele processo, a autoridade julgadora afastou a hipótese de nulidade, considerando que os documentos que o instruíram foram obtidos junto ao próprio contribuinte, sendo legítima a lavratura de autoinfração fora do estabelecimento do sujeito passivo e a infração fora corretamente descrito, permitindo o adequado exercício do direito de defesa. Eu reproduzo, vou pedir aos senhores para não ler. Evidente, portanto, a dissimilitude fática em relação ao acórdão recorrido, em que, como se viu, a nulidade do auto de infração foi declarada em razão de vícios relacionados à deficiência de motivação fática jurídica quanto à ausência de SEBAs, emissão de ato cancelatório de isenção e não apresentação pelo contribuinte de isenção, de requerimento de isenção junto ao INSS. Descarta dessa forma o reconhecimento do dissídio jurisprudencial também em relação a esse segundo paradigma. Quanto à matéria C, nulidade do lançamento por vício formal, por meio do qual se busca discutir a natureza do vício que maculou o auto de infração,
convém reiterar que o lançamento foi efetuado com a finalidade de prevenir a decadência, haja vista a interposição de ação judicial pelo sujeito passivo, em que se pleiteia o direito à isenção das contribuições previdenciárias patronais. De se revisar ainda que, nos termos da decisão recorrida, o lançamento foi motivado exclusivamente no indeferimento do pedido de renovação dos servos, alusivo ao período de apuração, e que, no que diz respeito às competências objeto do lançamento, o contribuinte possuía servas válidas, preenchendo assim os requisitos previstos no artigo 55 para o gozo da isenção. Por essas razões, no entender do colegiado ACOR, para que a autuação estivesse adequadamente fundamentada, seria necessária a emissão de ato declaratório de isenção com fundamento no parágrafo 1º do artigo 55 da Lei 8.212. A observância de tais pressupostos justificaria a anulação do lançamento por vício de caráter material, visto se tratar de defeito relacionado ao seu conteúdo, a possibilitar a exigência indevida de tributo em ofensa ao princípio da legalidade. Aí eu reproduzo parte do texto e do acordo, vou pedir para não ler, porque acho que já foi adequadamente lido lá nas minhas considerações. Diferentemente do que se verifica no julgado fustigado, o primeiro paradigma admitido para essa matéria, acórdão 203.09.332, retrata o cenário em que a imunidade da COFINS é tratada inadequadamente como decorrente de outro processo, onde são discutidas exigências relativas ao imposto de renda e a CSLL. Por essa razão, não foi reportada no auto relacionado à COFINS a legislação específica do tributo, nem mesmo descrita de forma adequada as faltas cometidas com a indicação de elementos de prova, dos elementos de prova que lhes são inerentes. Em consequência disso, o lançamento foi anulado por falta de vinculação à norma jurídica com a devida descrição dos fatos. E aí eu vou ler só as partezinhas grifadas do paradigma. Por se tratar de matéria envolvendo a imunidade da COFINS, há de se observar a independência desse processo em relação ao processo de CSLL. Verifico que a fundamentação no artigo 32 da Lei 9.430 não diz respeito à COFINS, objeto do presente processo administrativo. Em se tratando de COFINS, há de se observar que o comando legal inserido está originariamente no artigo 195, parágrafo 7 da Constituição. O lançamento é ato declaratório da obrigação tributária, devendo se reportar a legislação específica do tributo em análise. Pela independência da COFINS, os atos praticados ou faltas cometidos devem ser obrigatoriamente descritos no auto específico da contribuição e regidos pela lei do tempo em que foram praticadas. Essas considerações preliminares são importantes, sobretudo no tocante à prova. Não há como tratar da COFINS como decorrente de R, porque assim não quis o legislador. Não há tipificação exata das pretendidas irregularidades, gerando no decorrer do tempo consequente essencialmente defesa. O lançamento é nulo por falta de vinculação à norma jurídica com a devida descrição dos fatos. Nesse passo, volto às minhas considerações, não obstante as decisões cotejadas façam referência ao descumprimento de regras contidas no artigo 142 CPN, a falta de clareza na descrição dos fatos, as diferenças verificadas em relação aos fatos delineados na decisão recorrida, a ausência de emissão de ato cancelatório de isenção e paradigma, falta de vinculação do lançamento à norma jurídica especificamente relacionada ao tributo, a meu ver, impossibilitam o reconhecimento da divergência, visto que os julgados confrontados analisaram quadros fáticos diversos, as diferentes soluções não resultam no paralelismo ou confronto de teses a ensejar recurso especial de divergência. O segundo paradigma, acórdão 3201002448, refere-se a procedimento fiscal instaurado para aplicação de multa equivalente ao valor de mercadorias importadas, pela impossibilidade de apreensão de tais mercadorias, conforme determina
55 de 76. No caso, resolveu-se por anular o lançamento por vício formal, por se considerar insuficiente a demonstração dos dados que serviram de base para a determinação da matéria tributária, em razão da falta de demonstrativos e de provas documentais que pudessem respaldar o cálculo do montante devido. Em verdade, o contexto delineado nesse segundo paradigma não tem relação alguma com as circunstâncias examinadas nos presentes autos, o que também conduz à constatação que inexiste o dissenso jurisprudencial suscitado, na medida em que as conclusões que chegaram aos colegiados recorridos e paradigmático decorreram não de divergência de interpretação da legislação tributária, mas do quadro fático específico de cada processo, mais uma vez. Então, presidente, por todas essas questões, eu estou encaminhando por não conhecer o recurso especial da Fazenda Nacional em relação às 3 matérias. Ok. Conselheiro, está dando um eco? Agora não. Conselheira Ana Cecília, conselheiro então está não conhecendo. Ana Cecília, aconteceu alguma coisa? Não, estou aqui, presidente. Eu estou acompanhando com relação ao não conhecimento. Sim. Então, estamos agora, estou tomando seu voto, ele não conheceu do recurso de uma das matérias. Seu voto? Eu acompanhei. Tá certo. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Também acompanho o relator. Conselheiro Maurício. Com relator, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Então, aqui eu fiquei com uma dúvida, tinha até um processo semelhante a esse, e a minha dúvida é com relação à concomitância. Porque o lançamento, na verdade, ele já parte da premissa de que, considerando que o processo lá de final 1994-28, que é o que tratou do deferimento, né, do SEBAS, e cancelou a condição do contribuinte, por descumprimento aqui, ele até menciona, né, que o descumprimento do dispositivo, no caso aqui, para aquele processo onde se discutiu a qualidade dele como entidade imune, seria o descumprimento daquela cota de 20% da gratuidade, que seria o inciso 4º do artigo 2º do decreto 752 de 93. Ele, partindo dessa premissa que nesse lançamento foi cassada a condição de, né, a declaração do SEBAS, ele vem e traz o lançamento com base no 55.2, que fala você não tem SEBAS. Foi isso, Mário, que eu... Está sem áudio. Desculpa, Rita. O que aconteceu nesse... Qual foi o fundamento? Ele fez um negócio... fez um lançamento cujo fundamento foi só a prevenção da decadência, né? Isso é um fato. Não entrou e baseou essa questão da prevenção da decadência no cancelamento do SEBAS. Eu sei que o voto é longo, porque é uma questão de conhecimento meio chatinha de fazer, mas quando ele se baseou na questão do cancelamento do SEBAS, não sei se deu para perceber na leitura do voto, mas esse cancelamento do SEBAS era, inclusive, relativo a um período que não estava abrangido no lançamento, né? Então, por todos esses motivos, né, que o colegiado recorrido entendeu pela não existência de concomitância. Não se discutiu a questão do cancelamento aí, enfim. Deixa eu me lembrar de um outro fato relevante. Lá no... Esse acórdão de recurso voluntário foi, inclusive, objeto de embargos. E, assim, para mim, na minha cabeça, no acórdão de embargos foi, assim, esclarecido, houve o esclarecimento de que não se tratava de concomitância. E aí, o que vem para a gente? Vem para a gente acórdãos em que os colegiados, numa situação clara de concomitância, reconheceu, e aí eu acho que não conheceu do recurso do contribuinte e tal.
Então, eu acho, sinceramente, não sei se seus casos são iguais a esse, possivelmente não seja, mas eu acho, assim, que, e aí concordando até, eu fiz uma leitura de um despacho que está no outro processo que a gente vai ler aqui, fiz a leitura, não fiz a análise de um despacho, e eu até trago um trecho parecido, né, adapto aqui, dizendo que é mais, é difícil você comparar uma coisa com a outra, a Fazenda está mais se insurgindo contra a decisão do colegiado do que demonstrando a divergência. Como é que você pega uma situação em que o colegiado demonstra, né? Eu concordo com a demonstração do colegiado, mas concordando ou não, ele demonstra, diz, olha, tem aqui, nessa situação, não existe concomitância. Como é que eu pego um processo com elementos fáticos completamente diferentes e consigo comparar com esse e dizer, não, as situações são iguais? Eu realmente não consigo. Eu acho que é mais que a Fazenda, ela, nesse caso, ela se insurge mais contra essa questão, mas não demonstra de forma alguma a existência de divergência em relação aos outros processos. E é mais interessante ainda que isso aqui é um conjunto, no último acordo que eu vou ler, vocês vão ver um conjunto de inúmeros processos, talvez uns 10 ou 12 processos. Salvo engano, concomitância apareceu em 2, nos outros nem se discutiu essa questão de concomitância. Então, assim, realmente acho que não dá para comparar. Né? Acho que os quadros, assim, fáticos são muito diferentes para você poder tentar fazer alguma relação de similaridade entre uma coisa e outra. E aí, Rita? Bom, depois a gente talvez tenha que voltar isso nos meus processos, então até, né, para quando voltarem, né? Por hora, eu acho que eu manteria conhecimento com relação à concomitância, doutora Maria Helena. Então, eu abriria uma divergência aqui para conhecer parcialmente com relação à concomitância. Ok, então, estava na Rita, né? Eu voto com o relator. Então, por maioria de votos, não conhecer do recurso. Vencida a conselheira Rita, que conheceu parcialmente apenas quanto à concomitância. Certo? É isso, né, Rita? Sim. Certo. Bem, esse foi o 84, né? Vamos então, Mário, você vai nos guiar. Agora é o 86, é isso? Isso. Agora vai melhorar, presidente. Porque se piorasse, a gente não ia ter adiantado nada. Porque esse era o mais chatinho. O 86, salvo engano, está contido nesse. Opa, deixa eu abrir aqui. No 86, os autos foram remetidos à Procuradoria visando rediscutir as seguintes matérias: concomitância, nulidade da auto-infração, nulidade do lançamento por vício formal, e o acórdão não pode estabelecer o tipo de vício que maculou o lançamento. Então, aqui, o recurso é exatamente o mesmo. Pelos despachos de folhas tal e tal, foi dado seguimento parcial ao recurso, somente com relação à matéria D. Tá? Então, você vê aqui que porque foram câmaras diferentes que fizeram a admissibilidade, então aqui já se restringiu bastante a questão do conhecimento. Né? E aí, não foi da matéria B, não. Aqui só foi a questão da nulidade, tá? Vício formal e vício material. E aqui eu estou encaminhando exatamente da mesma forma que eu encaminhei lá no primeiro e estou não conhecendo o recurso em relação à questão da nulidade. Esse daí é o 1071, né, Mário?
É o 86. Desculpe, Isso. é o 86, não é isso? 86. E o 71, só um minutinho. Esse daí, teve uma complementação, não é isso? Teve complementação, acho que esse aqui nem foi para agravo, presidente, mas se conheceu somente aí é da matéria B, tá? Nulidade. Ok. Então, você, nesse daí, não está conhecendo? As razões são exatamente as mesmas do anterior. Então, o conselheiro não está conhecendo, estamos julgando agora o de número 86. Conselheira Ana Cecília, e não está conhecendo. Distravou o microfone. Eu estou acompanhando, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. O relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Com o relator. Conselheiro Maurício. Com o relator. Conselheiro Marcelo. Acompanho o relator. Conselheira Rita. Aqui eu acompanho. Só ficou as matérias que você acompanhou também no outro, não é isso? Então, eu também acompanho. 86, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Aí agora, então, vamos para o 83, não é isso? Voltamos para o 83. Isso, presidente. O 83 é retroatividade benigna. Aí vocês vejam, um voto fácil de fazer, mas um relatório horrível. Eu coloquei aí só retroatividade mesmo, tá? Retroatividade clássica. E vejam aí que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, acho que 15 processos. Tudo mesmo ação fiscal, tá? E o lançamento foi feito em razão do mesmo fato, para prevenir decadência. E tem coisa aí que não está relacionada com o GFIP, e tem coisa que está relacionada com o GFIP. Se a gente reparar, esses que estão em vermelhinho aí é que não tem relação com o GFIP, então não daria nem para fazer a retroatividade benigna do jeito tradicional. Mas, se vocês repararem, as decisões, elas foram, no primeiro, decisão favorável ao contribuinte, a transitada em julgado, sem recurso nenhum, na Câmara Ordinária. O segundo, esse sim tem relação com o GFIP e está pendente de julgamento em colegiado ordinário do CAF, né? Então ainda está lá embaixo. Depois um terceiro, foi esse que a Fazenda Nacional retirou de pauta, que trata de salário indireto. Aí tem o quarto, quinto, sexto, sétimo, todos eles foram favoráveis ao contribuinte. Aí tem mais um lá embaixo, em amarelinho, levantamento da parte patronal, também está em turma ordinária. Deixa eu só achar. E eu tenho um aqui, que está todo em verde, aí destacado tudo em verde, que tem decisão definitiva favorável à Fazenda Nacional, que tem relação com esse. Todos os vermelhinhos não têm relação nenhuma com esse. Tá? E aí depois nós temos mais uma opção aí que foram julgados favoravelmente ao contribuinte, destacado em azul, e nós temos um outro que está distribuído também para julgamento na Câmara Superior de Recursos Fiscais. Nem pedi, podia ter pedido, mas como a matéria não tem relação de prejudicialidade, esse eu não pedi. Tá? E aí, eu coloco em amarelo o seguinte: observe-se que dos processos principais de obrigações principais relacionadas com as contribuições não declaradas em GFIP, o final 73 encontra-se com decisão definitiva em desfavor do contribuinte. Estou trazendo isso aqui para quê? Porque eu não me lembro como é que a gente tem tratado isso. Nós temos um que foi retirado de pauta, que é salário indireto. Nós temos alguns que ainda estão lá no colegiado ordinário, mas nós já temos nós temos um e somente um que foi julgado desfavoravelmente ao contribuinte. Para mim, a princípio, eu acho que dá para a gente julgar retroatividade benigna. Se não, a gente teria que sobrestar e esperar o julgamento dos demais. Aí eu trago para os senhores aí para ver o que a gente faz. Eu acho, sinceramente, que dá. Alguém tem alguma questão contrária para a gente julgar isso? Então, podemos julgar sim, Mário. Ok, então, aqui no julgamento da retroatividade benigna, eu estou
dando provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional mediante a aplicação da súmula CAF 119. Bem, no 83, então, o conselheiro está, aí não tem problema nenhum de conhecimento, né, está conhecendo do recurso e, no mérito, dando provimento ao recurso da Fazenda, que é a retroatividade benigna, por aplicação da súmula CAF 119. Conselheiro Ana Cecília? Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo? Acompanho. Conselheiro João Vitor? Acompanho. Conselheiro Maurício? Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo? Acompanho. Conselheira Rita? Acompanho. Eu também acompanho. Número 83 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Bem, então, julgamos 83, 84 e 85, né? Nada, 83 não era isso, era outro. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui certinho. Julgamos 83, 84 e 86, né? 86. Certo? 85 já foi retirado de pauta, já falei, foi a pedido da Fazenda Nacional, que era do mesmo contribuinte, né? Instituto Presbiteriano Gamon. Aí, então, passamos agora para o 92 da pauta, que é de relatoria do conselheiro João Vitor. É possível, João Vitor? Relatoria do conselheiro João Vitor, recorrente JM, terraplanagem e construções limitadas. Pois não. Recurso especial, então, como já mencionado, interposto pelo sujeito passivo, foi totalmente admitido para a discussão da seguinte matéria: não incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias. Segue a emenda da decisão. Eu vou te passar direto ao voto, só mencionar aqui que a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, pedindo não conhecimento do recurso, porque entendeu que o contribuinte não indicou qual a legislação que entende que foi interpretada divergente e não teria demonstrado a divergência jurisprudencial. Agora, com relação ao conhecimento, e aí tem um ponto que eu queria deixar destacado, é que eu entendo que foi demonstrada a existência de legislação tributária interpretada de forma divergente apenas no tocante ao terço de férias referente às férias gozadas. Quanto ao terço relativo às férias indenizadas, a decisão recorrida foi expressa ao dizer que elas não foram tributadas, o que foi informado pela própria fiscalização, isso está na folha 10.683. Logo, descabe cogitar de interpretação divergente a esse respeito, visto que o acórdão recorrido não decidiu pela incidência de contribuições sobre o terço de férias correspondente às férias indenizadas, mas apenas sobre as férias gozadas. Quanto a este último terço, a decisão recorrida entendeu pela sua tributação, com base na Lei 8.212 de 91, artigo 22, inciso 1º e artigo 28, e também com base no regulamento. A decisão ainda afastou a aplicação do quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial 1.230.957 do Rio Grande do Sul, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, diante do sobrestamento de seus efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 593.068 de Santa Catarina. Além disso, a decisão recorrida informou a existência de repercussão geral no recurso extraordinário 1.072.485 do Paraná, aplicável à matéria sob discussão. Em sentido contrário a esse entendimento, o acórdão paradigma aplicou o julgamento do Superior Tribunal de Justiça naquele recurso do Rio Grande do Sul, e decidiu pela não incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço de férias em sentido genérico. Isso está espelhado na ementa, no voto e no resultado do paradigma. A recorrente trouxe à colação os pontos divergentes e a matéria foi pré-questionada na origem, descabendo, no meu entender, falar-se em inexistência de demonstração da legislação tributária interpretada de forma divergente e da inexistência de similitude fática jurídica entre os julgados. Em sendo assim, o apelo nobre da contribuinte deve ser parcialmente conhecido, para que seja julgada não incidência de contribuições sobre o terço de férias relativo às férias gozadas. Não sei se querem discutir. Certo, eu vou tomar então os votos em relação ao conhecimento, né? O conselheiro está conhecendo parcialmente, apenas no que diz respeito ao terço constitucional de férias gozadas. Conselheiro Mário. Eu estou só assim, não se conheceu de que, conselheiro João Vitor, foi das férias indenizadas?
Porque para mim que não tem matéria que não está sendo conhecida, para mim está sendo conhecido tudo. Não, Porque você perde na verdade o recurso ele é genérico, né? E só que num determinado ponto do recurso, o contribuinte fala tanto em férias indenizadas quanto férias gozadas. Ah, tá. O que ocorre é que, com relação às férias indenizadas, a decisão recorrida mencionou e se reportou ao relatório fiscal no sentido de que não houve tributação de férias indenizadas. Uhum. Então está sendo conhecido só em então relação às férias gozadas. Mas está aí no recurso, né? Está ótimo, sem problema. Eu acompanho, presidente, no conhecimento. Conselheira Ana Cecília? Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo? Acompanhe, presidente. Conselheiro Maurício? Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo? Acompanho. Conselheira Rita? Acompanho. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso apenas quanto ao terço constitucional, ao terço de férias gozadas, né? Isso. É isso? Isso. Ao terço de férias gozadas. Presidente, acho que ficaria melhor colocar ao texto constitucional relativo às férias, relacionado às férias Perfeito. gozadas. Obrigada, Mário. Quanto ao terço, obrigada, terço constitucional, perfeito, de férias gozadas, não é isso? É isso, então ficou ok? E, no mérito, na parte conhecida, aí vamos lá. Conselheiro João Vitor, podemos prosseguir, então. Estou ajustando minha conclusão aqui que estava errada. Com relação ao mérito, na parte conhecida, já até o Mário, nós não chegamos a jogar o processo do Mário nessa sessão, né? Nós julgamos um processo idêntico na sessão passada, que tratava também sobre terço de férias gozadas, né? E o processo lá foi decidido por unanimidade de votos, aplicando o tema 985 do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 1.072.485, segundo o qual é irrelevante a ausência de prestação de serviços nesse período correspondente às férias gozadas, que isso seria afastamento temporário, e que o vínculo permanece e o pagamento é indissociável do trabalho realizado durante o ano, e, portanto, o Supremo Tribunal Federal, nesse recurso extraordinário, objeto do tema 985, reformou aquela orientação interpretativa do Superior Tribunal de Justiça. Essa interpretação do Superior Tribunal de Justiça seria favorável, mas ela foi reformada pelo Supremo nesse julgamento, com repercussão geral, onde se decidiu, então, pela tributação dessa verba. Então, foi firmada a tese favorável ao entendimento da Fazenda Nacional, e estou mencionando aqui, inclusive, porque o contribuinte diz isso, e para evitar embargos, ele diz assim que houve um julgamento definitivo no recurso extraordinário 593.068 de Santa Catarina, onde teria sido afastada a tributação sobre o terço de férias. E eu estou esclarecendo aqui que esse julgamento é relativo às parcelas pagas aos servidores públicos, considerado lá o regime previdenciário próprio a eles aplicado, que não é o caso dos autos, no qual, então, é aplicável a orientação firmada no tema 985, então estou negando provimento ao recurso do sujeito passivo. Até eu não estou mencionando isso no voto, mas eu sei que tem pedido de modulação dos efeitos dessa decisão por parte do Supremo, né, uma decisão que não está em julgado ainda, mas eu nem vou mencionar isso no voto, mas ainda não se decidiu sobre essa modulação, então já vou aplicar a orientação interpretativa do Supremo, negando provimento, então, na parte conhecida. Bem, então, o conselheiro Mário. Presidente, só para, assim, fazer uma ressalva, assim, com relação ao que eu entendo desse negócio, que existe com relação ao texto de férias. Eu concordo com o conselheiro João Vitor que a decisão do Supremo ainda não é definitiva, embora ache muito difícil que se reverta alguma coisa daquilo ali, mas o que eu acho, assim, também, o que se soma ao meu entendimento, é que como existe um dispositivo no regulamento que é expresso no sentido de que a contribuição sobre o texto constitucional de férias é devido, eu utilizo também essa fundamentação quando eu vou tratar dessa matéria. Então, eu somo só isso, mas acompanho o recurso não, o voto do conselheiro João Vitor.
Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, ficou, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso apenas quanto ao texto constitucional de férias gozadas e, no mérito, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Bom, agora, então, nós iríamos para esse foi o 92, né? O 93 da pauta, que seria o único que restou aqui dessa pauta do dia, nós estamos na pauta do dia 29, pela manhã. É de relatoria da conselheira Ana Cecília, e eu pergunto se estaremos em condições de fazer essa antecipação. Esse eu pedi para deixar para amanhã, presidente, porque eu vi uma questão de conhecimento quando eu fui revisar, e aí mudam uma série de coisas que eu quero ajustar. Perfeito. E aí amanhã ficaria melhor. Tá certo. E aí, bom, nós temos, então, ainda alguns minutos, eu pergunto se tinha ficado para trás apenas o 13, que ficou com voto de vista de mesa, se já poderia fazer, e o 32 também, de hoje, da parte da tarde mesmo, que nós também ficamos com vista de mesa. Se teria alguma coisa, alguma... O 13, para mim, está ok, presidente. Podemos, então? Então, vamos então, na ordem aqui, voltar ao dia 27, né, pela manhã, a pauta do dia 27 pela manhã, 27 de abril de 2021, número 13 da pauta, que tinha ficado com vista de mesa. Aí aproveitamos esses 15 minutinhos. Tá. Deixa eu só fazer algumas considerações aqui. Aqui nós temos uma NFLD de obrigações principais, né, que trata de lançamento, esses lançamentos de obras de construção civil de pessoa física, né, que foi feita aí com base em alvará de construção emitido pela Prefeitura de Guarulhos e considerou no cálculo do tributo o custo unitário básico da obra. Não há registro de outras autuações, é só essa autuação que existe, né, de obrigações principais, não tem nada de obrigação acessória. O acórdão de recurso voluntário deu provimento aí para declarar a decadência e para que a multa fosse aplicada com base no 35, né? A Fazenda Nacional, ela pede para que se aplique o 35A, né? E a multa... Aí, no caso, nós tivemos multa somente de obrigações principais, como já dito. Eu dei uma olhada, aproveitei, né, para dar uma olhada nos paradigmas. Os dois paradigmas são só paradigmas que fazem referência a obrigações principais e que aplicam 35A, então não vi problema nenhum nos paradigmas. E aí, presidente, pelo que a gente vem decidindo aqui, essa, para mim não, para alguns conselheiros não, mas é uma situação que atrai, pelo posicionamento, que atrai aí a aplicação do parecer da PGFN, parecer C, que eu não vou me lembrar do nome aqui agora. Então, assim, no meu caso, o conselheiro Marcelo já tinha se posicionado no sentido de aplicar o parecer. Então, para manter a coerência aqui do que eu venho julgando dos meus posicionamentos em relação a outros processos, eu abriria a divergência para dar provimento ao recurso da Fazenda Nacional no sentido de se aplicar o artigo 35A para o cálculo da multa. Tá, mas aí, então, precisamos ainda ver com o conselheiro Marcelo se ele vai reestruturar, não é isso? Porque... Pelo seu voto, você estava fazendo uma separação, não é isso? Não é esse processo? Isso, presidente. E aí eu acho que aí teria uma reformulação, não? Isso, presidente. Eu reformulei para negar provimento, aplicando os termos do parecer da Procuradoria e tendo por base razões de decidir o voto do conselheiro João. Sim, certo. Então, olha, só para a gente resgatar o que a gente já tinha julgado, por unanimidade de votos, conhecer no mérito, aí o conselheiro então está negando, porque a gente está vendo como um todo,
e aí o conselheiro Mário abre a divergência, né, mantendo o posicionamento que mantínhamos aqui antes desse... Conselheira Ana Cecília. Eu vou acompanhar o relator. Conselheiro Pedro Paulo. A divergência, presidente. Conselheiro João Vitor. Com o relator. Perdão, essa questão foi da questão dos terceiros, não é? Não tem tudo. Tem Além de terceiros, tem todas as contribuições. Desculpa, tá certo. Ficou claro? É porque ele não tem o GFIP, não é? Não tem GFIP. Não tem ele não tem, nesse caso aí, presidente, não é nem o recibo, é porque geralmente você precisa, para pegar a CND, você precisa ir lá, pode fazer por meio direto também, mas geralmente é a aferição indireta, que você leva os dados da sua obra, a Receita calcula o valor da sua contribuição aí pelo custo unitário básico da obra e você paga e tal, e aí como o contribuinte não levou, a fiscalização foi feita com base nos alvarás de construção emitidos pela Prefeitura Municipal lá do contribuinte, do circunscrição do contribuinte. Certo. Então, o conselheiro... Nós estávamos no conselheiro... O conselheiro Pedro Paulo já julgou, já votou, né? Eu acompanhei a divergência, presidente. A divergência, conselheiro João Vitor. Eu acompanho o relator. Acompanho o relator. Daí o conselheiro Maurício. Divergência, presidente. A conselheira Rita. Com o relator. Eu acompanho a divergência, então esse é aquele que dá empate. Nós já tivemos esse resultado outras vezes, né, essa matéria. Então, por unanimidade de votos, conhecer, e no mérito, aí, Mário, me ajuda, por determinação do artigo 19E da Lei 10.522 de 2002, acrescido pelo artigo 28 da 13988 de 2020, em face do impacto do julgamento, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Mário, Pedro Paulo, Maurício e Maria Helena, que lhe deram provimento. Certo. O recurso é da Fazenda, né? Negar-lhe provimento. Tá. Aí isso já tem a coisa certinha, né? Nós já temos o nosso autotexto. Negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Mário, Pedro Paulo, Maurício e Maria Helena, que lhe deram provimento. Aí, então, o conselheiro Marcelo vai fazer a reestruturação, né, do voto, nesse sentido. Bem, ainda temos um pouquinho de tempo, a conselheira Ana Cília falou que o 32 já estava em condições. Eu só pergunto se você acha que, porque nós temos que liberar nosso apoio, já daqui a... Temos algum tempo ainda? 10 minutos, presidente. É bem rápido, porque eu analisei essa questão de termos de verificação. Mas é o 37, tá, presidente? Não é 37? É 37, município de Matão. 32 foi 37, desculpa. 37. Muito obrigada. Olha como vocês estão atentos, ó. É o 37 da pauta, desculpe. Sim, a questão da compensação indevida, né? Analisando o termo de verificação fiscal, eu vejo que, inclusive, não foi apenas só com relação à compensação, não foi só com relação à própria natureza das rubricas compensadas, mas sim também por conta da própria ausência de comprovação por parte do contribuinte dos créditos que ele estava alegando. Então, teve uma série, ele é bem extenso, o relatório aqui, o termo de verificação, e aí o contribuinte instado a comprovar também não demonstrou, apresentou a documentação, só que apresentou a documentação sem identificar a base de cálculo ali das contribuições que estava mencionando como crédito e tudo. Então, teve toda uma situação, e eu vou, nesse caso específico, eu vou acompanhar o que foi colocado, trazido pelo relator, né, mantendo ali a aplicação da penalidade. E aí eu estou votando com o relator, que é o Mário. Então, só recapitulando, né, nós temos aqui, voltamos então à pauta do dia 27 de abril de 2021, na parte da tarde, tínhamos ficado com uma pendência do número 37,
tinha ficado com vista de mesa, né? A conselheira Ana Cecília, quando a gente fica com vista de mesa, a gente retorna na mesma reunião, né? Ele não sai para o mês que vem, e o conselheiro dá uma olhada no tempo que ele tem aqui nos intervalos, enfim. E aí a conselheira fez isso e chegou à conclusão que votou, então, junto com o relator. O relator era o conselheiro Mário, né? Que é conhecido do recurso e, no mérito, tinha negado o provimento, não é isso? Era um recurso do contribuinte. Tinha negado o provimento. Então, a conselheira Ana Cecília, retomando, então, aí, depois da vista de mesa, acompanhou o relator. Conselheiro Pedro Paulo, eu estou lembrando, né, do caso que foi... Estou lembrando, sim. Conselheiro João Vitor. E essa análise dessas multas isoladas são sempre casuísticas, né? Em função do que foi relatado e que é colocado no voto da conselheira Ana Cecília, eu vou acompanhar. Conselheiro Maurício. Com o relator, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Não é isso, Mário? É um recurso do contribuinte, não é isso? Número 37 da pauta. Exatamente. Com isso, nós fechamos, então, o dia 27, né, a pauta da manhã e da tarde, e o dia 29, da parte da manhã, falta ainda um processo que veremos amanhã, certo? Então, amanhã, eu agradeço aí a participação de todos, e pontualmente vamos liberar o nosso apoio, e até amanhã, descansem, bom descanso para todos. Amanhã, às 9 horas, nós retomaremos, então, com o restante das sessões, certo?